Olá, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, professor, a depender do horário que você está assistindo. O meu nome é José Vinícius, meu grupo é composto por eu, José Vinícius, Francisco Ferreira Neto e Cônsul Magno Lima, e a gente vai falar sobre a carreira diplomática brasileira. Bom, de início abordaremos que as mudanças nas relações internacionais elas estão ocorrendo de maneira acelerada e intensa. Ou seja, a cooperação entre povos e países no século XXI demanda muito esforço e atenção contínuos. Ou seja, o Brasil, por suas histórias e tradições diplomáticas, ela tem uma autoridade para reivindicar papel ativo na construção de um mundo mais próspero, estável e justo. Ou seja, e em nome da sociedade brasileira e na defesa dos interesses nacionais, o Itamaraty tem importante contribuição a dar ao ordenamento futuro das relações internacionais. E você pode fazer parte desse trabalho como aquele que é aprovado no concurso de admissões do Instituto de Rio Branco, por exemplo. Você entrará para a carreira de diplomático como terceiro secretário. Os cargos seguintes na carreira são segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro de segunda classe e ministro de primeira classe, que é mais conhecido como embaixador. Todos os diplomatas eles têm missão. O treinamento durante a carreira é intensivo e contínuo, pois o diplomata ele tem de ser capaz, entre outros, de bem representar o Brasil, né, perante a comunidade de nações. Ele tem que colher as informações necessárias à formulação de nossa política externa, ele tem que participar de reuniões internacionais e nelas ele tem que negociar em nome do Brasil. Também ele tem que assistir às missões no exterior, dos setores do governo e da sociedade, né, em defesa dos direitos da sociedade, proteger os interesses de seus compatriotas e promover a cultura e os valores de nosso povo. O Itamaraty ele tem tradição de servir ao interesse público. O autor José Maria da Silva Júnior, o Barão do Rio Branco, patrono da diplomacia brasileira, ele legou-nos um padrão de excelência que nos reforçamos em manter. Hoje, reuniões de chefes de Estado e de governo, congressos de parlamentares, encontros empresariais, seminários técnicos, conferências de organizações não governamentais, numa indicação clara de que os temas internacionais interessam crescentemente um número maior de representantes da sociedade. Né? O ministro das Relações Exteriores é o órgão do governo encarregado de auxiliar o presidente da República na formulação da política externa brasileira, assegurar sua execução e manter na formulação da política externa brasileira, assegurar sua execução. O nome Itamaraty vem da associação da sede do Ministério na Rua Lá. No Rio de Janeiro, desde 1899, a seu antigo proprietário, o Barão de Itamaraty, o costume tornou-se lei em 1967 em Brasília, na Secretaria dos Estados das Relações Exteriores, o SERE. A estrutura do Itamaraty foi concebida para permitir melhor coordenação sem centralização das questões de interesse para a política externa. Tal coordenação não se esgota dentro do Itamaraty entre a SERE e os postos no exterior, fundamental, aliás, para garantir a coerência e a solidez das posições em que o país deve assumir o plano internacional. Começa, na verdade, no estreito relacionamento que o Itamaraty mantém com os demais órgãos da administração pública nacional e de maneira crescente com os setores de mais representatividade na sociedade brasileira, com vistas a fortalecer a legitimidade de nossa política externa. O Instituto Rio Branco, IRBR, foi criado em 18 de abril de 1945 como parte da comemoração do centenário do nascimento de José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão de Rio Branco. Patrono da diplomacia brasileira, em março de 1946, estabeleceu-se o curso da preparação à carreira de diplomata do IRBR, cuja primeira turma foi composta por 27 cônsules de terceira classe, como se chamavam os terceiros secretários de hoje. E desta data também a obrigatoriedade de concurso público pelo IRBR para acesso à carreira. Os objetivos do IRBR são harmonizar os conhecimentos adquiridos
nos cursos universitários com a formação para a carreira diplomática, desenvolver a compreensão dos elementos centrais na formulação e execução da política externa brasileira e iniciar os alunos nas práticas e técnicas da carreira. Ao longo de seus mais de 70 anos nas mudanças necessárias da atividade diplomática, resultaram em ajustes regulares nas normas e nos programas do Instituto, com vista de manter atualizada a formação do diplomata brasileiro. Boa noite, pessoal. Eu fiquei incumbido de falar sobre a hierarquia na carreira diplomática. Bem, inicialmente, após passar no concurso, o candidato aprovado, ele é empossado no posto de terceiro secretário, que é uma função exercida durante o treinamento. E ao término da capacitação, ele poderá ser promovido ao posto de segundo secretário. Essa promoção não é imediata, ela fica a critério do superior, do chefe superior dele, do imediato. E nesse período de ascensão, quando ele chega ao posto de primeiro secretário, ele pode trabalhar como assessor do ministro das Relações Exteriores ou do secretário-geral do presidente da República. Esse cargo é importante, que esse cargo é exercido em Brasília, que ele pode auxiliar, na verdade ele vai auxiliar e acompanhar os deputados e senadores no processo de autorização e ratificação dos tratados no Congresso Nacional. E após todo esse período, ele ainda pode ascender para o cargo de conselheiro. Um dos critérios exigidos para conquistar o posto de conselheiro é ter no mínimo 9 anos de serviços prestados. Que, tendo isso e alguns outros requisitos, ele será lotado como chefe de divisões como a de Direitos Humanos das Nações Unidas ou de missões diplomáticas do Grupo D. Ascendendo para os ministros de segunda classe, eles também são responsáveis pelas chefias das